Hoje nós iremos falar a respeito do nascimento de Cristo, tanto de sua morte e ressurreição. E para nós entendermos a importância de tudo isso, por que Jesus teve que nascer? Por que Jesus teve que morrer? Por que Jesus teve que ressuscitar? E muitos cristãos não sabem responder as perguntas básicas da nossa própria fé ou do cristianismo. Não sabem por que comemoramos tanto a ceia do Senhor quanto o nascimento de Cristo. E nessa noite, nós iremos dedicar a ministração da palavra a isso. E farei uma pequena exposição do capítulo 3 de Gênesis, para nós entendermos a respeito da obra de Cristo, o porquê Cristo nasceu e o porquê Cristo morreu. Então nós faremos a partir do versículo 1, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comeremos, nem tocaremos nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher,
por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a Ti a Tua graça e misericórdia sobre nós. Pedimos que o Teu Espírito ajude cada um de nós. Nós, pecadores. Nós que fracassamos ao cumprir a Tua lei. Nós, ó Deus, que somos maus. Nós pedimos que, nessa noite, o Senhor não impute sobre nós os nossos pecados, mas que o Senhor nos dê da Tua graça sobre todos nós que estamos aqui. Se o Senhor nos permitiu chegar à Tua presença, que não seja para a morte, mas para que seja para a vida eterna, Senhor. Eu peço a Ti, quebrante o coração daqueles irmãos que estão com o coração duro. Abra os olhos espirituais daqueles que foram cegos pelo príncipe deste mundo. Endireita os caminhos daqueles que andaram por lugares tortuosos. Senhor, nos dê um novo coração e converta o nosso coração a Ti, porque se nós não nascermos de novo, nenhum de nós poderemos herdar o Teu reino. Por isso, Senhor, sabemos que é uma obra milagrosa um novo coração, homens pecadores poderem retornar ao Teu paraíso. Por isso nos ajude e nos abençoe, Senhor. Nós não queremos ser apenas, ó Deus, falar de uma religião, ou sermos religiosos, porque sabemos que isso não poderá nos salvar. Mas se o Senhor transformar as nossas vidas, se o Senhor revelar Cristo para nós, então teremos certeza da nossa salvação, e poderemos sair deste lugar e voltar para as nossas casas, alegres e felizes, porque encontramos aquele a qual as Escrituras dizem, Cristo Jesus, o Salvador. Abençoe, ó Deus, a nossa reunião, é o que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, quando Deus, Ele cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. O que significa imagem e semelhança? Significa que Deus, ao criar o homem, Ele vai comunicar com o homem alguns de seus atributos. Os atributos de Deus, eles são divididos em duas categorias: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que afirmam a grandeza e a majestade absoluta de Deus. E são atributos que pertencem somente a Deus, não tendo sido compartilhado com a humanidade. São atributos que se referem à característica intrínseca e inerente à natureza de Deus. Como exemplo, é a sua onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade e eternidade. Esses são atributos, alguns atributos, que somente Deus possui. Somente Ele tem. E esses atributos não foram comunicados aos homens, mas somente Deus é. Mas alguns atributos que Deus possui, Ele vai na criação comunicar com o homem.
que nós chamamos de atributos comunicáveis, que são, de alguma forma, eles são compartilhados por Deus com os seres humanos. E também porque são um reflexo do caráter de Deus. E então podem ser experimentados e vivenciados por nós. Alguns desses exemplos de atributos que Deus comunica com o homem na criação é o amor, a bondade, a misericórdia, a graça, a paciência, a sabedoria, a justiça. Portanto, quando expressamos alguma dessas qualidades em nossa vida, nós estamos refletindo o caráter de Deus. Então, quando Deus, Ele cria o homem, Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, significa que Deus, Ele vai compartilhar com o homem esses atributos comunicáveis. Deus é amor, e Deus então, Ele compartilha com o homem, e o homem também ama. Deus, Ele é bondade, e o homem também, ele pratica a bondade. Deus é misericórdia, e o homem, ele passa a agir com misericórdia, e assim por diante. Então, na criação, quando Deus faz o homem, lá no Éden, Ele vai comunicar esses atributos, e Ele vai fazer então o homem à imagem e semelhança dele. Mas com a queda do homem, essa imagem e semelhança, ela vai ficar totalmente distorcida. É como se nós olhássemos para o espelho hoje, então nós pudéssemos ver perfeitamente a nossa imagem. Então, quando hoje nós, antes de virmos para o culto, o que nós fizemos? Nós olhamos no espelho, e no espelho nós contemplamos perfeitamente a nossa imagem. E era assim que Deus havia feito o homem. O homem era perfeitamente a imagem de Deus nos atributos comunicáveis. Mas esse espelho, ele vai trincar por completo. E ao trincar esse espelho, ao olharmos novamente para ele, o que nós vamos ver? Agora uma imagem totalmente desconfigurada. Pega um espelho todo quebrado e agora você olha para ele. O que você vai ver? É uma imagem toda descaracterizada, desfigurada de nós. E foi exatamente isso que aconteceu com a queda do homem. A bela imagem de Deus no homem ficou totalmente distorcida. E não somente isso aconteceu na queda, mas com a queda, o homem, ele passa sobre ele a morte. E não é qualquer morte. Ali, quando o homem peca contra Deus, quando ele cai pelo pecado, pela desobediência, ali vão ocorrer 3 mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. No versículo 8, nós vamos ver a morte espiritual. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. A morte espiritual. Com a morte, com o pecado, o homem agora, ele passa a se esconder de Deus. Se nós olharmos no capítulo 2, Deus falava com o homem, e o homem ouvia a Deus, e o homem obedecia ao que Deus falava. Mas agora, depois da queda, o que nós vemos? O homem agora fugindo de Deus, o homem agora desobedecendo a Deus, o homem agora não querendo mais a presença de Deus, ele agora se esconde de Deus, ele foge de Deus, ele não quer mais ouvir a voz de Deus, ele já não quer mais obedecer a Deus. Então a primeira coisa que nós vemos é a morte espiritual. E essa morte, essa separação espiritual entre homem e Deus, ela ocorre por causa do pecado. E essa morte então, ela vai alcançar
toda a descendência de Adão. Mas não somente a morte espiritual, mas nós também vemos a morte física. O homem, ele foi criado para ser imortal, para estar sempre na presença de Deus, mas por causa do pecado, veio a morte física sobre o homem. Quando Deus faz o homem, Ele faz o homem lá no Éden. O homem, ele era imortal. O homem, ele estaria para sempre na presença do Senhor. Mas por causa do pecado, vem a morte física. É o que diz no versículo 19. No suor do teu rosto comerás a erva comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui nós vemos o quê? Que a morte física agora chegaria ao homem por causa de Adão. É por isso que todos os homens morrem, porque todos pecaram à semelhança de Adão. Adão, como representante da humanidade, ao falhar, ele transfere o vírus do pecado para todos os seus descendentes. Quando nós olhamos para a humanidade, o que nós percebemos? Que uma coisa é certa: todos os homens um dia irão morrer. E por que todos os homens irão morrer um dia? Porque todos são pecadores. A morte é um sinal para que todos os homens entendam que todos são pecadores. E pelo pecado de Adão, então, a morte passa-se a todos os homens. E não somente a morte espiritual e a morte física, mas também a morte eterna. Olha o que diz o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim. Adão e Eva, então, são expulsos do jardim do Éden. Todos os homens que nascem condenados. O jardim representa o paraíso, era o paraíso. Era o lugar onde estava a presença de Deus, não havia morte. O homem, ao ser expulso do paraíso, ali está mostrando o quê? Que todos os homens agora que nascerem, eles já nascem condenados. É por isso que nenhum homem conseguirá ser salvo por nada do que faz, nem por suas obras e nem por sua religiosidade. Todos os homens já nascem condenados ao pecado, ao inferno, nascem condenados ao lago de fogo e enxofre. Todos os homens estão debaixo da condenação. A partir do momento em que Adão e Eva são expulsos do paraíso, todos agora estão fora do paraíso. Todos agora estão condenados pelo pecado de Adão. Adão, como representante de todos, ele agora vai passar todo esse mal para toda agora a sua geração. E todos então agora se tornam pecadores e destituídos da graça e da glória de Deus. Todos pecaram. A maldição então, ela é proclamada por Deus à serpente, à mulher e ao homem, atingindo posteriormente toda a criação. A queda do homem foi terrível e o pecado teve consequências desastrosas. A consequência da queda, ela é claramente revelada a todos nós hoje na sociedade em que vivemos. Percebemos essa descaracterização da imagem de Deus.
a morte espiritual, a morte física, a morte eterna, alcançando milhares de pessoas, e a maldição destruindo em famílias inteiras e todas as suas gerações. Quando nós olhamos para o que está acontecendo nos nossos dias, nós vemos claramente que essa palavra é verdadeira, e claramente ela tem se cumprido desde aqueles tempos até os dias de hoje. Só na Índia existem mais de 300 milhões de deuses diferentes. Eles adoram desde um rato e um macaco até árvores. O aborto sendo incentivado, o aborto é matar crianças no ventre da mãe. Está sendo incentivado por leis governamentais em muitos países. As ideologias de gênero, hoje já são pelo menos 31 ideologias diferentes. A Bíblia fala de masculino e feminino, mas hoje, na nossa sociedade, você pode ser 31 coisas diferentes. O casamento homossexual sendo aprovado pelo Estado e por muitas religiões, inclusive o Papa, essa semana, autorizou a bênção sobre os casamentos homoafetivos. Nós temos visto fomes, terremotos, secas, enchentes, furacões, tsunamis, proliferações de falsas religiões, doenças, epidemias, pandemias, aumento do divórcio, e tudo isso tem a finalidade de nos mostrar que todos os homens são pecadores, que todos estão mortos espiritualmente, que todos estão separados de Deus, que todos estão condenados e que todos morrerão. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Esse é o mundo caído, a qual hoje nós fazemos parte. Esse é o mundo que a própria Bíblia nos descreve. O mundo caído em pecado. O mundo distante do Senhor. O mundo desconfigurado. Você olha as pessoas hoje, cheias de tatuagem, tatuando até na cara, cabelos de tudo quanto é cor, roupas de tudo quanto é jeito. As pessoas cada vez mais querendo se distanciar da característica moral escrita na Bíblia de Deus. As suas atitudes sexuais, as suas palavras. Ontem eu dei uma pequena passada lá no centro da cidade para buscar os jovens. Estava tocando uma banda lá, meu irmão. De minuto em minuto falava um palavrão. Patrocinado pela prefeitura, cheio de família rodeada. E só xingava naquele microfone, só falava palavrão naquele microfone. Olha a sociedade que nós estamos vivendo. As pessoas ainda pagam para isso, e fazem roda para assistir isso, com toda a sua família e seus filhos, sem discernimento nenhum espiritual, do que está acontecendo. É exatamente isso que a Bíblia fala. Todos morreram, espiritualmente estão cegos, todos morreram. Ninguém consegue ouvir a Deus, todos fogem de Deus, todos estão condenados. Mas nós vamos ver a graça do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos ver que diante de tudo isso, o Senhor ainda teve misericórdia de todos nós, e nós vamos ver que diante da queda do homem, aqui inicia-se as profecias com relação ao nascimento de Jesus e à morte de Jesus, ao que nós chamamos de proto-evangelho, que é o versículo 15, é a primeira profecia que nós temos na Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é considerada a primeira profecia com relação
à vinda, ao nascimento de Jesus Cristo. Em meio ao caos do pecado, ao caos da queda, em meio a todas aquelas maldições, Deus então vai proferir a profecia da vinda de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, a qual ele viria para esmagar a cabeça de Satanás. Aproximadamente, irmãos, 4.000 anos depois que foi feita essa profecia, ela veio a se cumprir. Demorou 4.000 anos, aproximadamente, para que esse versículo, ele se cumprisse, de forma literal. Com o nascimento de Jesus Cristo, provavelmente, o maior milagre que já aconteceu neste mundo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nascendo de uma virgem, encarnando e se tornando homem como um de nós, vivendo uma vida perfeita e morrendo em uma cruz. E na cruz, ele cumpre totalmente essa profecia, esmagando a cabeça da serpente com a sua morte. E então, ao terceiro dia, ele ressuscita dos mortos, e com o corpo glorificado, e depois ele sobe aos céus, e em breve ele voltará para julgar todos os homens. Quando nós, irmãos, comemoramos o Natal, nós estamos comemorando o nascimento do nosso Salvador, o cumprimento dessa profecia, o amor de Deus pelo seu povo, a misericórdia de Deus tendo nos alcançado. O Senhor nunca nos abandonou. Desde o início, a qual o homem havia pecado, o homem merecia ter permanecido na morte. Mas Deus vai agir com misericórdia, e Ele então faz a sua profecia, dizendo que o descendente da mulher, haveria um que nasceria de uma mulher, e esse, ele viria com poder, e ele esmagaria a cabeça da serpente, ele pisaria na cabeça da serpente, e esse homem foi Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento das profecias para nos salvar. Ele é o único que pode nos salvar dos nossos pecados. Olha para você, olha para o teu coração, olha para a tua vida. Olha que quando nós observamos isso, nós vemos a nossa impossibilidade. Nenhum homem jamais foi capaz de cumprir a lei perfeitamente. Nenhum homem foi capaz de viver uma vida totalmente justa. Nós somos pecadores. Você é pecador. Todos pecaram. E nessa noite, estamos colocando o testemunho diante de vocês, para que vocês todos possam crer em Jesus e serem salvos dos seus pecados. A Bíblia diz que Ele viria, Ele nasceria para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele nasceria para nos salvar dessa morte eterna, dessa morte espiritual e dessa morte física. Por meio de Jesus Cristo, nós novamente somos reconciliados com Deus, a partir do momento em que nós cremos. Por meio de Cristo, quando nós morrermos, o nosso corpo mortal se tornará imortal, incorruptível. Por meio de Cristo, nós seremos ressuscitados. Esse corpo, ele será ressuscitado em um corpo glorioso. Aquela morte que havia chegado em Adão e Eva, agora por meio de Cristo, ela é restaurada. Restaura-se então agora a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus espiritual, a qual nós podemos orar e Ele nos ouvir. Isso não acontecia antes. Por meio de Cristo, a nossa esperança da nossa ressurreição. Todos morrerão, você morrerá um dia, chegará o teu dia. Ninguém escapará da morte. A morte alcançará todos os homens. Mas qual é a nossa esperança? É que quando a morte vier, ela não nos matará. Pelo contrário, ela nos vivificará. Vem a morte e ressuscitamos para a glória. Não haverá morte para os cristãos, mas haverá a ressurreição eterna. Seremos ressuscitados, receberemos a vida eterna, seremos restaurados novamente. E também há a condenação,
Não haverá mais condenação para aqueles que estão em Cristo. A condenação à morte e ao inferno, ao lago de fogo, ela não prosperará contra os cristãos, porque Jesus, Ele morre pelos nossos pecados, Ele nos restaurará dessa condenação eterna. Não haverá condenação eterna sobre nós. Seremos salvos do lago de fogo e enxofre, que há de alcançar todos os ímpios, todos os que não creram, todos os que desprezaram a mensagem da cruz. Ninguém conseguirá escapar no dia do julgamento e do juízo, a não ser aqueles que têm Cristo. Quando Jesus Cristo vem, Ele nasce porque isso tudo era impossível de nós conseguirmos cumprir pela religião, pelas obras ou por qualquer outros meios. Ninguém podia, ninguém poderá ser salvo por nada do que faz. É por isso que Cristo, Ele nasce. Quando nós estamos então comemorando o nascimento de Jesus Cristo, nós estamos comemorando o quê? A alegria daqueles pastores que viram a glória do Senhor. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos dar a vida eterna, Ele nasce para morrer em nosso lugar, para nos reconciliar com o Pai, para agora ressuscitar o nosso corpo e para nos levar novamente de volta ao paraíso. Todos foram expulsos do paraíso, mas por meio de Cristo nós novamente retornaremos para lá. E é por isso que nós adoramos o Senhor. É por isso que nós viemos até este lugar, porque nós entendemos que se não for o Senhor, ninguém conseguirá. Se não for o Senhor agindo em nós, ninguém chegará lá. E é isso. E quando então Cristo vem, Ele nasce para que pudéssemos hoje ter essa vida para sempre. Olha que graça que alcançou o nosso coração. Olha que graça alcançou a nossa vida. Hoje sermos restaurados com Deus. Percebe-se que a imagem que havia sido distorcida, que havia sido destruída, ela está sendo restaurada dia após dia em nós. Você pode observar isso. Dia após dia nós estamos sendo novamente conformados à imagem de Cristo. Dia após dia Deus, Ele vai trabalhar em nosso coração, Ele vai trabalhar em nossos pensamentos, Ele vai trabalhando em nossas atitudes, para dia após dia, nós nos parecermos cada vez mais com Cristo. Isso é uma obra a qual Cristo, Ele nasceu, não somente em Belém, mas Ele nasceu também em nosso coração. Mas não somente o nascimento, nós vemos também aqui no versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ao fazer essa vestimenta, exigiu de Deus que ele matasse um animal, mostrando para nós que era por meio de um sacrifício que Ele salvaria o seu povo. O Senhor, Ele vai então sacrificar um animal inocente para cobrir o pecado de homens rebeldes. Deus, Ele vai então agir com misericórdia, e Ele agora vai vestir aqueles homens, não mais com as folhas de árvores, mas agora com a pele do cordeiro, agora com a sua graça, Ele vai revestir aqueles homens, mostrando para nós que Cristo, Ele não somente nasce para nos salvar, mas Ele também, era necessário Ele também morrer para nos salvar. Esse sacrifício é o sacrifício que apontava para a obra da redenção de Cristo, para a cruz de Cristo. Por meio da cruz de Cristo, todos aqueles que creem
e forem com fé até Cristo, serão salvos. A nossa esperança, ela não está em nós. A nossa esperança não está numa placa de igreja. A nossa esperança, ela está em Cristo. Todo aquele que nele crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A nossa esperança deve ser colocada somente em Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras, ela nos aponta isso do começo ao fim. Que Deus, Ele veio para salvar homens pecadores, que estavam condenados à eternidade, no lago de fogo e enxofre, para transportá-los para o reino do Filho do seu amor. O Senhor veio para nos salvar. Ele veio para nos resgatar da condenação. Ele veio para nos reconciliar novamente com Deus. Ele veio novamente para nos dar a vida eterna. E essa é a celebração do Natal. Essa é a celebração da Santa Ceia. Deus nascendo de uma virgem, vivendo uma vida perfeita, cumprindo toda a lei, indo para uma cruz, morrendo naquela cruz de uma forma substitutiva por cada um daqueles que creem nele, e então entregando gratuitamente a salvação para todo aquele que nele crê, ser salvo. Este é o anúncio do Evangelho. O Senhor, Ele está chamando cada um de nós ao arrependimento dos pecados. Foi tão terrível o pecado, que somente o próprio Deus poderia nos resgatar do pecado, e Ele veio para nos resgatar. Um dia haverá um juízo sobre todos os homens. A sua vida está sendo escrita em um livro. Ao nós desprezarmos a salvação, ao nós fecharmos o nosso coração, a nossa condenação será certa. Mas ao nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, ao nos arrependermos dos pecados e ir com fé até Cristo, a salvação também será certa. E desde já eu queria também continuar a respeito da ceia. E eu queria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós quando vos reuni na igreja. E eu em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A Santa Ceia, ela é um memorial visível daquilo que aconteceu dentro de nós. Sabe esse nascimento que nós comemoramos? Que não é apenas o nascimento há 2000 anos atrás, mas é o nascimento em nós. Essa verdade que aconteceu em nós, essa conversão, essa mudança. A Santa Ceia, ela vai expressar de uma forma visível para nós. Porque a ceia é a comunhão dos irmãos para celebrar a vitória de Cristo. Nessa época aqui que nós lemos em 1 Coríntios, a igreja se reunia para celebrar a festa ágape, ou a festa do amor. E nessa festa eles também celebravam a ceia do Senhor. E o que Paulo ele vai exortar aqui é a hipocrisia daqueles que estavam celebrando essa festa e a ceia do Senhor. Porque ele disse que uns tinham em abundância, outros nada tinham. Enquanto uns se embriagavam, outros passavam fome. A pergunta que nós devemos fazer: onde está o amor? Onde está a unidade do corpo? Onde está Cristo em tudo isso? Paulo então ele vai, antes de celebrar, antes de fazer, ele vai exortar a igreja a respeito da sua hipocrisia. Porque eles se diziam ser cristãos, mas não viviam como cristãos. Eles celebravam a ceia, mas não viviam como igreja. O que Paulo fala? Havia divisões. Celebravam a unidade da igreja. Ao celebrarmos a ceia, todos reunidos, porque a ceia é o momento em que todos se reúnem em torno de Cristo. É a unidade da igreja, é a reunião da igreja, é o culto da igreja em torno da pessoa de Cristo. E ele vai o que? Criticar o que estava acontecendo, porque ele ouve falar o que estava acontecendo. Significa o quê? Alguém passou essa informação para Paulo, que isso havia se tornado uma rotina errada da igreja, que todas as vezes foi informado, todas as vezes que a igreja se reunia na festa chamada amor, ninguém amava um ao outro. Todo mundo se reunia para celebrar a ceia, cada um comia sua própria ceia. Quando se reunia em torno de Cristo, ninguém tinha Cristo. É a hipocrisia da própria religião. E é isso o que Paulo fala para nós examinarmos. Nós examinarmos se nós somos verdadeiramente cristãos, se estamos vivendo como cristãos. Se nós estamos reunidos nessa noite, irmãos, para cultuar a Deus, é necessário o verdadeiro amor em cada um dos nossos corações. O amor verdadeiro pela igreja local. O amor verdadeiro por aqueles irmãos que estão sendo perseguidos em outros lugares, outros países, e precisam da nossa oração. O amor verdadeiro por cada um dos irmãos que fazem parte da nossa família da fé. Se nós estamos reunidos aqui como igreja, devemos ser verdadeiros. É isso que Paulo quer de nós. Que
sejamos verdadeiros. Se somos uma igreja, se somos irmãos em Cristo, se somos uma família da fé, que vivamos dessa forma. Que amemos uns aos outros, mas de verdade, unidos como igreja, unidos na igreja local, não como eles, iam, se reuniam, mas eram individualistas, contenciosos, um fazia força para o outro fazia força para o outro lado, de vez de ajudar a igreja a avançar, faziam força contrária para dividir a igreja. É o momento de nós examinarmos se verdadeiramente nós somos corpo de Cristo, em unidade uns com os outros, unidos em amor com os irmãos, em consideração, em oração. É isso que Deus espera, verdade em nossos corações. Ele nasceu para mudar as nossas vidas de verdade, e não apenas uma máscara, não apenas vestir-nos de religiosos. Eu sou de tal igreja, eu sou evangélico, eu sou... O que isso mudaria? O que Ele espera é a verdade em nossos corações. Será que realmente nós nos convertemos? Será que realmente estamos vivendo como igreja? Ou estamos sendo hipócritas? Celebramos uma coisa que nós não vivemos na realidade. Se nós estamos aqui nessa noite para celebrarmos a ceia do Senhor, o partir do pão e o cálice de Cristo, é necessário que haja uma comunhão verdadeira entre nós, uma unidade na fé, porque nós estamos reunidos em nome de Cristo. Nós não estamos reunidos em nome do pastor, em nome de placa da igreja, mas em nome de Cristo. E precisa de haver essa unidade entre nós, essa comum união. Comunhão é uma comum união, um comum acordo entre nós. É necessário. Nós somos a igreja. É necessário nós vivermos como igreja, ter essa comunhão uns com os outros, sermos frequentes nos cultos. É necessário. Como nós estamos celebrando uma unidade em Cristo como igreja e não frequentamos os cultos, não frequentamos orações, não frequentamos as reuniões, batismo ou qualquer outra comunhão, confraternização, qualquer outra coisa que tenhamos a unidade, a união dos irmãos? Como podemos amar, sermos a igreja, se nós vivemos à parte da igreja? Cada um tomando a sua própria ceia, cada um fazendo seus próprios pensamentos, cada um andando segundo a sua vontade. Jesus não nasceu para isso, Ele nasceu para mudar isso, para nos fazer um só corpo, uma só fé, um só batismo, para sermos um, mas de verdade. É isso que o Senhor espera de nós. Também, irmãos, o Senhor espera que nós vivamos verdadeiramente em Cristo, não somente nesses momentos, mas durante toda a nossa vida, em todos os momentos, em todos os lugares. Nós estamos aqui celebrando Cristo, porque Cristo está vivo em nós, porque Ele vive em nós, e essa vida, ela deve ser verdadeira em nós. Nós estamos aqui celebrando algo que é uma realidade em nós, glorificando o fato de Cristo ter nos salvo deste mundo cheio de pecado, dessas ideologias, ter guardado a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Nós estamos celebrando algo verdadeiro, algo que nós estamos em Cristo, vivemos para Cristo, vivemos para a glória de Deus. Então nós precisamos de ter essa vida verdadeira, uma vida devocional, uma vida de oração. Nós devemos entender que nós precisamos sermos verdadeiros com Deus.
Estamos compartilhando, nesse momento, a graça de Deus, mas vivemos distantes de Deus. Não temos orado, não temos meditado nas Escrituras, não temos dado um bom testemunho, não temos feito devocional familiar com a família, juntado a família para orar, para ler a palavra, para estarem juntos, culto familiar. Temos falamos que Cristo está em nós, que Cristo está na nossa casa, mas isso não passa de palavras, isso não acontece na realidade, e isso é pecado. Eu estou dando um falso testemunho diante dos irmãos, porque a ceia, ela está testemunhando que Cristo vive, que Cristo nasceu em nós, e que nós aguardamos Ele confiadamente. E ao vivermos uma vida totalmente distorcida, totalmente distante de Deus, nós estamos dando um falso testemunho diante de todos os outros irmãos. A nossa vida, ela precisa de viver em torno de Cristo, e não em torno desse mundo. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. E esses momentos em que nós nos reunimos, nós devemos fazer esse exame em nós, e nos arrepender desses pecados. Faltar do culto é pecado? É pecado, se for por motivos não legítimos. É pecado. Deixar de orar, deixar de ter comunhão com Deus, deixar de levar a família, estar junto com a família em devocional, é pecado? É pecado, é lógico, porque Deus, Ele fala para nós, que nós devemos orar sem cessar, orar todo o tempo, ou seja, estarmos ligados em Deus em todo momento. Nós não podemos viver uma vida à parte, a nossa família à parte, os nossos filhos à parte de Deus. É uma hipocrisia, como a igreja de Coríntios. Eles falavam, eles iam, mas não eram. Eles aparentavam ser, mas Paulo fala para eles que eles não eram. E quando se reuniam não para melhor, mas para o pior, porque eles fingiam ser uma coisa que não eram e não se arrependiam. E o que Paulo ele diz para nós então? Ele diz para nós examinarmos a nossa vida, examinar como está a nossa vida. É um momento muito importante, o momento da ceia do Senhor. Fazer um autoexame, observar onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado, quais têm sido as minhas prioridades, onde eu tenho dirigido a minha vida, o meu coração, minha família. Olha as famílias sendo todas destruídas, não está ficando uma família de pé, o divórcio está batendo na porta de todo mundo, parece aquele anjo da morte lá do Egito, batendo de porta em porta, e levando o casamento embora, levando os filhos embora também, destruindo tudo. E nós estamos diante do Senhor, não para sermos hipócritas, para reconhecer: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com os meus filhos? Como eu tenho vivido a minha vida espiritual? Como eu tenho vivido a minha vida neste mundo? Não haverá esperança depois da morte para aqueles que continuarem obstinados em seus pecados. Se você morrer nessa situação, longe do Senhor, você não chegará ao paraíso. Você será condenado ao inferno ao lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas o Senhor, Ele nasceu, Ele veio a esse mundo para nos salvar, para mudar o teu coração duro, para mudar os teus pensamentos obstinados, que não fazem a vontade do Senhor, que quando o Senhor fala, faz isso, você foge de Deus. Você não é mais imagem de Adão. A Bíblia diz que antes nós éramos feitos à imagem de Adão, todos nós carregávamos os genes de Adão, parecíamos com Adão, mas agora nós nos parecemos com o segundo Adão, que Paulo fala, Jesus Cristo. É com Ele que nós devemos nos parecer. E esse é o momento para nós fazermos agora um momento de reflexão da nossa vida cristã.
É o mais importante. Por isso que a ceia é importante. É um momento de refletirmos. Como eu tenho sido como cristão? Eu sei que não estou falando de perfeição. Não estou falando que todos vão ser perfeitos, mas é uma reflexão e nós reconhecermos que estamos errados em muitas áreas da nossa vida. Pedimos perdão a Deus por esses erros. E depois então, ao acertarmos com o Senhor neste momento, nós nos alimentarmos espiritualmente de Cristo. A ceia é o momento em que Cristo se faz presente espiritualmente. E nesse momento, Ele vai nos alimentar também espiritualmente por meio da ceia. O momento em que nós, que a igreja toma a Santa Ceia, é o momento em que nós vamos nos fortalecer em Cristo, espiritualmente. É o momento em que o abatido vai ganhar coragem, aquele que está fraco vai ganhar força, aquele que está caminhando por caminhos errados, Deus agora vai o endireitar. É o momento em que Ele vai fortalecer a nossa fé. É o momento agora que Ele vai nos abençoar. Quando nós cumprimos a vontade dEle, a ceia se torna bênção, cumprimentos de bênçãos na nossa vida, restauração de corações, restaurações de famílias. Por isso é tão importante este momento nós analisarmos e sermos sinceros a Deus e falarmos: Senhor, eu tenho agido errado no meu casamento, eu tenho agido errado com os meus filhos, eu não tenho feito isso, eu tenho sido indisciplinado com a minha vida devocional. Senhor, me ajuda, eu me arrependo deste pecado. Não é apenas um pecado simples que você cometeu, eu contei uma mentira, não é isso. Aqui Paulo ele vai exortar do estilo de vida contrário àquele que as Escrituras nos dizem. E é esse estilo que nós devemos lutar, nos esforçar por meio do Espírito Santo, para buscarmos fazer a vontade do Senhor. Seremos tentados a caminhar para outros lados, tentados a recusar a voz, de ouvir a voz do Senhor. Seremos querendo muitas vezes sermos obstinados a continuarmos no erro. Mas nesse momento, que Deus Ele possa nos ajudar, mostrar para nós onde nós estamos errando, trazer esse arrependimento em nós confessarmos a Ele. Você vai confessar e vai falar: Senhor, eu fiz isso, isso e isso, e eu estou arrependido. Senhor, eu deixei de fazer isso, isso e aquilo, eu estou arrependido. Então, depois disso, nós então cearemos. Por isso, todos nós que estamos aqui, aqueles que são batizados nas águas depois de adulto, e que não foi batizado em uma seita, que sabe que seu batismo é válido, você vai então neste momento entrar nesse espírito de oração e colocar a tua vida em ordem diante do Senhor, e vai pedir ao Senhor perdão, e vai buscar ao Senhor a reconciliação, a graça, o fortalecimento, para que possamos prosseguir nesse mundo cheios do Espírito de Deus. Amém, Deus. Vou colocar minha vida diante de Ti, meu coração, Senhor. Peço perdão a Ti, Senhor, por fracassar, Senhor. Não tem sido verdadeiro. Peço a Ti, Senhor. Senhor Deus. Senhor, nos abençoe.